Plantão Médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo agora então o nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, já conectada em áudio e vídeo, a doutora Ariane Yang, alergista. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, viu? Prazer é meu, Danilo, um prazer, bom dia a todos os ouvintes, e espero que a nossa conversa sobre alergia alimentar seja muito útil para todos que acompanham aqui o programa. E a gente convidou a doutora Ariane Yang para tirar realmente todas as dúvidas sobre alergia alimentar, né? Desde que saiu a notícia da atriz, cantora Jennifer Nascimento, que teve uma alergia alimentar severa, não é? Fiquei com isso na cabeça e os ouvintes foram também sugerindo esse assunto que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa, então convidei a doutora Ariane para conversar aqui conosco, não é? E começando do começo, doutora, a alergia alimentar é uma resposta do nosso sistema imunológico a determinados alimentos? É mais ou menos isso que acontece? É mais ou menos isso, Danilo. O nosso sistema imune, ele foi feito para nos defender de agentes agressores estranhos que entram no nosso corpo e que a gente precisa ter uma defesa contra eles. O problema é que, às vezes, esse sistema imune falha e, ao invés de tolerar, de reconhecer algo que é estranho, os alimentos têm proteínas que são estranhas ao nosso corpo. Só que não são proteínas que causam nenhum dano, nenhum mal para o nosso corpo. Só que o nosso corpo, quando erra nesse reconhecimento e se atrapalha, ele pode organizar uma resposta de defesa, entre aspas. E essa resposta do sistema imune pode ter consequências que são muito graves, inclusive a reação anafilática e até um risco fatal em reações alérgicas. Isso pode acontecer em qualquer momento da vida. É mais comum, muito mais comum na criança, na infância, depois o sistema imune amadurece, então fica mais difícil de desenvolver alergia alimentar, mas pode acontecer em qualquer momento da vida. E o que causa, né, a alergia alimentar? É o histórico familiar, ou seja, é a genética, o indivíduo nasce com essa alergia, ele desenvolve ao longo da vida? Como que funciona, doutora? Ninguém nasce com alergia alimentar. Isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que já dá para fazer um teste para saber se vai ter alergia para alimento X, Y, Z. E não, ninguém nasce com alergia. A gente vai desenvolver alergia em algum momento da vida. Mais comum na infância, mas pode, como eu falei, pode acontecer em qualquer momento. E a pergunta de $1 milhão é: por que a gente desenvolve, por que a gente fica alérgico? Existe sim uma predisposição genética, e nós já sabemos que existem pessoas que são predispostas a ter falhas nesse mecanismo de tolerância, que a gente chama de tolerância oral, mas que essa predisposição genética não necessariamente se transformará em alergia, porque a predisposição e a confirmação de uma alergia, existe uma complexidade e vários fatores que vão influenciar se aquele indivíduo que tem a genética que predispõe, se vai ou não se manifestar. E aí é um universo extremamente complexo em que entram fatores ambientais, alimentação pouco diversa ou muito rica em aditivos alimentares, uso de antibióticos que destroem a microbiota, que é esse conjunto de micro-organismos que são uma verdadeira escola para o sistema imune aprender, separar o que deve tolerar, do que deve reagir. Tem um trabalho que eu vim agora na semana passada de um congresso internacional, congresso europeu, que mostrou o papel dos detergentes, que a gente usa em máquina de lavar louça e que muitas vezes até tem em pasta de dente, e que eles causam um dano na barreira do esôfago, né? Esse órgão, esse tubo que leva a comida da boca até o estômago. E essa barreira comprometida é como se fosse um muro que devia estar protegendo o nosso sistema imune do contato de proteínas num lugar onde não há um preparo para esse contato. E esse muro fica meio esburacado com o uso desses detergentes. Mas não é só isso, esse não é o único fator, com certeza. Tem outros fatores, alguns aditivos, microplásticos, como eu falei, antibióticos, uma série de fatores externos podem fazer com que aquela predisposição genética se manifeste e o indivíduo desenvolva alergia alimentar.
Já são várias informações importantes que a gente está absorvendo aqui, não é? E a doutora falou que ninguém nasce com alergia, não é? E a Cida Luzumira já se manifestou aqui no nosso chat, né? Eu pensei sim que a gente já nascesse com algum tipo de alergia, não é? A alergia alimentar, então, ela pode atingir todo mundo, em qualquer idade, em qualquer fase da vida, mas parece que na infância, então, ali é um momento mais crítico ou não tem isso, doutora? Tem isso sim, a infância, porque na infância, no bebê, o sistema imune, esse mecanismo de tolerância oral, ele não está desenvolvido ainda, ele está se desenvolvendo. E aí a criança, quando começa lá a receber as proteínas na introdução alimentar, ou às vezes até pequenas proteínas que passam através do leite materno, esse sistema imune que não está ainda com o seu mecanismo de tolerância oral prontinho, ele pode estranhar e desenvolver alergia. E o que tem de diferente com as alergias que surgem nas crianças maiores, nos adolescentes e adultos, é que em crianças maiores, a partir dos 2, 3, 4 anos de idade em diante, até a idade adulta, dificilmente a gente vai desenvolver alergia para coisas que o nosso sistema imune já aprendeu a tolerar e esses alimentos estão presentes no dia a dia. Por exemplo, Danilo, eu e qualquer um, né, criança maior, a gente não vai desenvolver alergia para leite, para ovo, para trigo, porque esses alimentos nós já desenvolvemos tolerância quando a gente era criança e esses alimentos estão presentes na nossa rotina. A gente só pode vir a desenvolver alergia para esses alimentos comuns se houver uma restrição. Se por alguma razão eu começar a fazer uma restrição muito radical de proteína de leite, de proteína de ovo, de proteína de trigo, tirar radicalmente da minha dieta, nesse período de pausa, o meu sistema imune pode esquecer a tolerância que ele desenvolveu, e aí eu posso me tornar alérgico. Mas, via de regra, esses alimentos que estão muito presentes são alergias que surgem na criança pequena que ainda não formou a tolerância. Então, para crianças maiores e adultos, a gente vai desenvolver alergia para alimentos que não estão na rotina. Então, as alergias mais comuns em crianças maiores e adultos são alergias a frutos do mar, amendoim, castanhas, frutas, alimentos em que existe pausa entre um contato e outro, entre um consumo e outro. Não, eu queria te perguntar justamente isso. Foi então mais ou menos isso que aconteceu com a atriz e a cantora Jennifer Nascimento, porque ela relatou que ela sempre comeu a vida inteira frutos do mar, peixes, não é? E, inclusive desse mesmo lugar onde ela teve uma alergia alimentar severa, né? Ela ficou com o rosto muito inchado, já começou a sentir aquela falta de ar e ela falou que teve, não é? Uma gestação nesse período, não é? E aí depois da gestação é que voltou a comer frutos do mar e aí que percebeu a alergia. Então foi justamente essa pausa que você está falando, doutora? Exatamente, Danilo. E essa pausa nem precisa ser tão grande. Acima de 2 meses, sem contato com uma proteína. Então, as pessoas acham que vão desenvolver alergia, ficam preocupadas com um alimento que nunca comeu, ou que quase, que nunca comeu. Não, se ela nunca comeu, ela não tem como ser alérgica. Então, normalmente, para crianças maiores e adultos, a gente vai desenvolver alergia para coisas que a gente já estava acostumado a fazer. E fazia e comia sem ter problema nenhum. Só que para esses alimentos, como no caso dela, né, e de qualquer pessoa, ninguém come camarão todo dia. A gente come esporadicamente. E quando eu tenho um consumo de algo que eu tolerava, mas eu fico um intervalo de tempo sem ter contato, e principalmente a partir de 2 meses, esse risco já começa a aumentar a chance de eu perder a tolerância, de perder a memória daquilo que eu aprendi a tolerar. E esse risco, aí agora também ninguém precisa ficar desesperado. Nossa, então eu tenho que comer camarão toda semana. Não, não é todo mundo que ficar sem comer que vai desenvolver alergia ou que tem esse risco. Precisa primeiro, então, ter a predisposição genética e subir o primeiro degrauzinho que vem antes da alergia, que é ter se sensibilizado. Então, quem de fato tem risco de desenvolver alergia quando faz uma pausa, quando tem uma pausa de consumo? Quem já está sensibilizado. Então, a Jennifer, provavelmente, ela já estava sensibilizada, ela não sabia, porque estar sensibilizado significa ter um teste positivo, mas consome e não tem problema nenhum. Consome normalmente, sem sintoma. Mas essa pessoa que já está sensibilizada, essa é a pessoa que não deveria fazer restrição. Se ela tem um teste positivo e come e não tem sintoma,
A proteção dela é continuar comendo. Se ela faz uma pausa, aquele anticorpo que ela tem pode perder a regulação e quando ela come de novo ter uma reação, desde sintomas cutâneos, que são muito incômodos, até uma reação anafilática muito grave com risco de morte. Eu quero perguntar sobre como o corpo reage a essa alergia, né? Tem casos leves, moderados, severos, né? Mas antes disso, doutora, a gente estava falando aqui sobre o caso da Jennifer, né? E aí eu queria saber se então a gente já precisa correr para o laboratório para fazer exame e fazer o teste, descobrir se a gente tem essa alergia ou não, né? Não precisa, né, fazer nenhum tipo de exame preventivo para evitar ter algum caso grave de chegar a ser hospitalizado, essas coisas ou não? Não adianta, não deve ser feito esse teste preventivo, porque o teste, como eu falei, ele não prevê alergia, ele só mostra sensibilização. E o problema, tem vários estudos que mostram que as pessoas, quando veem um teste positivo, elas ficam com medo, e aí pode ter um efeito contrário. Ela vê um teste positivo e começa a parar de consumir. E aí sim ela passa a ter risco, porque ela parou de consumir. Olha, se eu sei de antemão que para eu me proteger, eu preciso manter o consumo daquilo que eu estou acostumada e que eu pretendo continuar consumindo e não desenvolver alergia, qual que é a estratégia preventiva? Não fazer nenhuma restrição. E não fazer teste. Não adianta fazer teste. O teste não vai dizer se eu sou alérgica, o teste não prevê isso, e pelo contrário, fazer o teste pode aumentar o risco de eu ficar preocupada e fazer uma restrição desnecessária. Então, não deve ser feito o teste com a intenção de prevenção, porque ele não tem essa função. A função do teste é quando tem uma história positiva, uma história suspeita, o teste corrobora, ele ajuda a fazer o diagnóstico, mas ele não define o diagnóstico. Eu preciso de uma história bem feita, um teste que corrobore e a ausência de sintoma no período que a pessoa faz restrição. E, eventualmente, quando ainda há dúvida, a gente faz o teste de provocação oral que confirma o diagnóstico de alergia. A Denise Corrochano aqui conosco, o Ângelo Rossetti Júnior de Santo André, o Clodoaldo Tibiriçá, o Evandro Lamoglia de Jandira. Excelente tema. Quantas pessoas, né, têm problemas com alergia alimentar e ficam com dúvidas, né? Obrigado aqui pelo tema, pela pauta do programa. O Antônio Lino de Itaquera, a Cida Luzumira também está aqui conosco. O Sidney de Florianópolis já está sintonizado junto com a Estela. Quem mais aqui no nosso chat do YouTube participando é o Francisco Ferreira de Oliveira, o Ivaldo Lucena, o Luiz Pérez, o Rogério Amador tem uma dúvida, já vou repassar aqui para a doutora. O Edivaldo Borges também está aqui, e a Roberta Aparecida, Petrônio Guedes, muita gente aqui conosco. Já atendendo aqui as primeiras dúvidas, as primeiras mensagens dos nossos ouvintes. O Rogério pergunta por que muita gente tem alergia ao camarão e frutos do mar. Por que esse grupo de alimentos causa mais alergias alimentares, doutora? Realmente existe um grupo de alergias embora qualquer alimento possa causar alergia, existe um grupo pequeno de alimentos que são responsáveis por mais de 90% das causas de alergia alimentar. Nesse grupo, o camarão e os frutos do mar fazem parte. Então, existem características da proteína que tornam algumas proteínas mais alergênicas do que outras, mas qualquer alimento pode causar alergia. Então, uma característica, por que o camarão é mais alergênico do que a alface, é a característica da proteína. Mas tem uma outra razão que tem a ver com o hábito de consumo. Então, alimentos que são consumidos de forma mais intermitente, mais esporádica, têm mais risco de desenvolver alergia do que alimentos que são rotineiros. Então, é um conjunto de fatores, em que envolve fatores do alimento e hábitos de consumo e predisposição genética. A Estela Abdala, ela pergunta o seguinte: a doutora explicou da alergia após uma pausa no consumo, mas pergunte a ela, por gentileza, se o contrário é possível também, ou seja, desenvolver uma alergia a uma proteína pelo excesso da ingestão. Não. O excesso de ingestão não causa alergia. Tá? O excesso de ingestão pode causar um erro alimentar. Começar a comer demais um alimento em detrimento de outros. A diversidade alimentar, ter uma variedade, uma diversidade alimentar é importante
para a saúde intestinal e, por sua vez, para a saúde como um todo. Mas em termos de alergia, o consumo excessivo de um alimento não predispõe à alergia. Pelo contrário, pode predispor à proteção. Desculpa, doutora, te cortei aí. A Janete Shigaki, ela quer saber como acontece essa alergia, né? Se tem a ver, se tem algum problema com o fígado ou pâncreas. Não. No sistema, o sistema imune, que é o responsável pelo desenvolvimento de alergia, o sistema imune é um dos órgãos que não tem um lugarzinho específico, não tem um órgão igual tem a parte respiratória, tem o pulmão, o nariz. O sistema imune é um órgão que está distribuído no nosso corpo inteiro. A gente tem sistema imune na pele, nas mucosas, em todos os órgãos, mas o órgão principal que guarda 70% das nossas células imunes está no intestino. E é lá no intestino que existe toda uma escola de desenvolvimento da tolerância oral, que é o mesmo mecanismo pelo qual a gente aprende a tolerar um alimento e não desenvolve alergia. E esse sistema imune, o principal treinador dele é a microbiota, o conjunto de micro-organismos que vivem no intestino e que conversam com esse sistema imune para criar um ambiente mais favorável à tolerância ou mais favorável à inflamação e à reação. Então, a gente não vai excluir nenhum órgão. Então, a pele, por exemplo, a gente sabe que ter o contato com o alimento através da pele, sem ter o contato oral, pode favorecer a alergia. Por exemplo, em crianças, em bebês, se houver um atraso na introdução de alimento, porque hoje em dia com essa febre de alergia alimentar, todo mundo ouvindo falar de alergia alimentar, às vezes as mães, quando estão com seus bebês, ficam com medo de oferecer alimentos que são conhecidos como mais alergênicos. E aí, nesse medo, acabam atrasando muito a introdução do alimento e aí a criança acaba conhecendo o alimento, levando o alimento para o contato com o sistema imune através de outros órgãos, que não é esse órgão que tem essa escola de tolerância, que é o intestino. E ao invés da criança conhecer o alimento pelo trato gastrointestinal, pelo intestino, ela passa a conhecer através da pele. E isso a gente já sabe que é um fator de risco importante para o desenvolvimento e aumento de risco de alergia alimentar. Então, só para finalizar então a resposta, especificamente fígado, pâncreas, não tem uma relação direta com alergia alimentar ou com risco de alergia alimentar, não. Ô, doutor, e como o corpo reage, então, né, a esses casos, a esses alimentos? É na pele? É uma dor ali que você sente? É uma náusea? É vômito? No caso da Jennifer, ela ficou com o rosto todo inchado, com a sensação de falta de ar. Isso, os sintomas, os sinais, depende se é leve, moderado, grave, como que é? A alergia alimentar pode causar sintomas em vários órgãos, em diferentes gravidades. Então, a gente pode ter reações alérgicas leves, moderadas e graves e até fatais, mas a maioria das reações são leves e, embora qualquer órgão possa ser acometido, em 80% das vezes, as alergias que a gente chama IgE mediadas, que são causadas por esse anticorpo chamado IgE, 80% das vezes acontece o que aconteceu com a Jennifer, um acometimento cutâneo, de pele, em que a pele fica vermelha, coçando, com placas que parecem picadas grandes de pernilongo, as partes moles como lábio, pálpebra, orelha, genital, extremidades podem inchar bastante. E esses sintomas, embora assustem muito, a pessoa fica toda inchada, não são considerados graves. Melhoram com antialérgico e na maioria das reações, as alergias vão melhorar com antialérgico. Mas existe uma coisa que é a imprevisibilidade. Não tem como garantir que uma reação leve será sucedida por uma nova exposição com reação leve também. Uma reação leve pode ter uma reação grave em futura exposição e o contrário também. Quem teve uma reação grave, não necessariamente toda vez vai ter reação grave. Então, uma vez que tem algum sintoma que suspeitou de alergia, comeu um alimento e normalmente os sintomas acontecem minutos após ou até no máximo 2 horas depois. Teve algum sintoma depois de comer algum alimento, suspeitou de alergia, procura um profissional, faça o diagnóstico correto e, confirmado o diagnóstico, tome todas as precauções, que é não comer o alimento, não se expor, não fazer uma coisa que as pessoas fazem muito, gosta do camarão, aí toma um antialérgico e come o camarão depois. Isso é arriscadíssimo. O antialérgico não previne de reações alérgicas. Ele serve para tratar reações alérgicas leves, mas ele não previne reações.
O João, ele quer saber a diferença da alergia alimentar para uma intoxicação. E aí eu coloco também aqui mais um, não é, que é a intolerância. Não é? Então fala-se intolerância à lactose, uma intoxicação alimentar e alergia alimentar. A diferença desses três, por gentileza, doutora? Excelente pergunta, porque causa muita confusão e não é tão difícil de saber. Então, a gente tem esses três grupos: alergia, intolerância, intoxicação. Eu vou começar a diferenciar primeiro. A gente pode colocar alergia e intolerância como duas situações em que o sintoma depende de uma sensibilidade individual. Então, o problema na alergia e na intolerância, o problema não é o alimento. O problema é o indivíduo que tem algum problema, seja imunológico, no caso da alergia, ou seja, alguma deficiência enzimática, alguma outra característica não imunológica que altera ou a absorção, digestão, ou algum efeito relacionado a alguma característica do alimento que a pessoa tem uma sensibilidade. Aí são as intolerâncias. Então, a alergia é um problema imunológico, é o sistema imune reagindo, e intolerância é alguma sensibilidade individual, na maioria das vezes enzimática, para assimilar esse alimento. Então, o problema não é o alimento, é o indivíduo que reage, tem uma sensibilidade individual. Na intoxicação, é outra coisa. Na intoxicação, não há nenhum problema com o indivíduo. Ele vai poder voltar a comer o tipo de alimento. Ele não tem nenhum problema para lidar com aquele alimento específico. O que aconteceu é que aquele alimento consumido naquele momento ou está estragado, ou tem um excesso de toxinas, tem alguma característica no alimento que as substâncias presentes ali causam sintoma em qualquer pessoa. Então, no caso de uma intoxicação, dificilmente só uma pessoa vai passar mal, vai ter sintoma quando comer aquele alimento. Então, a gente pergunta: tem mais alguém que comeu? Tem mais alguém que teve algum sintoma? Não necessariamente todo mundo vai ter sintomas na mesma intensidade, porque isso depende de fatores individuais, depende do quanto comeu, mas em geral na intoxicação a gente vai ter várias pessoas passando mal com aquela refeição que foi feita. A gente vai seguir aqui com os nossos ouvintes, a Regina Barros, sintonizada em São Carlos, o Everton Coelho, perguntando se é gravado. Não, estamos ao vivo aqui agora, 10 horas e 26 minutos, obrigado aí pela audiência. Tem o Rodrigo Hernandes. Danilo, pode, por gentileza, pedir à doutora para detalhar um pouco mais sobre o efeito dos detergentes, algum indicador nas embalagens? Ele está ouvindo a gente em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos. E essa era mais uma dúvida também de um ouvinte que mandou aqui por áudio, né, Diogo? Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu gostaria de falar que aconteceu comigo. E agora eu estou entendendo melhor. Passei um tempo razoavelmente grande sem usar um determinado produto de limpeza e agora estou alérgica a ele. Quer dizer que eu algum dia posso voltar a usar esse produto de limpeza? Delmira de Santos. E aí, Vamos lá. Vamos lá. Vou juntar as duas perguntas em uma, mas são respostas um pouco diferentes. Dona Delmira, no caso do detergente que a gente usa na pele, ele pode, em geral, a alergia alimentar é causada por uma proteína, e os detergentes não têm proteína. Então, o que eles podem causar é uma dermatite de contato, que aí vale a pena a senhora consultar um alergista para diferenciar se essa dermatite de contato é alérgica ou irritativa, porque tem esses dois grupos. E dependendo da situação, se for uma dermatite de contato irritativa, protegendo a pele, tendo alguns cuidados, eventualmente a pessoa consegue voltar a tolerar o contato. Mas aí não se trata, né, de uma alergia alimentar, e o mecanismo da dermatite de contato é diferente da alergia alimentar. É um mecanismo completamente diferente. Agora, a pergunta do nosso colega que está lá nos Estados Unidos, e esse estudo com detergente foi feito nos Estados Unidos, é uma outra questão, é esse detergente que a gente engole. E o detergente é o lauril dodecil sódio, que é o lauril sulfato de sódio, muito presente nos detergentes que a gente usa para lavar louça, nos sabões, nos detergentes que usa na máquina de lavar louça, em muitas pastas de dente. Na maioria das pastas de dente tem esse detergente. E o estudo, o que ele mostrou? Foi um estudo que foi feito primeiro in vitro, né, no laboratório, pegou as células do esôfago e mostrou que essas células
tinham uma resposta inflamatória quando tinham contato com esse detergente. Aí eles passaram por uma outra fase de estudo em que eles colocaram concentrações baixinhas desse detergente na água dos camundongos e viram que depois de 2 semanas acontecia uma infiltração de células alérgicas, uma célula específica chamada eosinófilo, lá no esôfago. E fizeram uma foto especial que consegue ver as estruturas, as proteínas que dão a estrutura de barreira. O nosso epitélio no esôfago precisa ter um muro que protege o nosso sistema imune lá dentro. E esse muro estava todo esburacado, todo rachado, por efeito desse detergente. E a gente não sabe muito bem ainda o que fazer com essa informação, porque existem pastas de dente sem esse detergente, mas são bem mais caras. No caso dos detergentes para lavar louça, nos estudos eles viram também que a lavagem de louça, quando a gente usa com a esponjinha, enxágua bem, não fica resíduo. Então a gente tem que enxaguar bem a louça, não pode deixar resíduo de sabão. Agora o problema é a máquina de lavar louça, porque na máquina de lavar louça eles viram que o resíduo de sabão não sai, mesmo ele permanece, é difícil, porque tem uma substância secante lá que mantém esse detergente ativo. Então, quando as pessoas comem em utensílios, usam copos, pratos, talheres que foram lavados em máquina de lavar, eles estão comendo um pouquinho de detergente. Então, provavelmente a gente vai ter que descobrir, as indústrias vão precisar produzir detergentes sem essa substância. Aldélia Vido aqui conosco, a Vera Pirillo, a Jorge Camargo, a Rosimeire Dias Stranguetti, o Fábio Leonardo de Bezerra também aqui mandou mensagem, a Loreta Belim, do bairro de Santana, a Nelly Melo, a Malu, aqui a Malu Reda, também aqui participando conosco, e o do Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, né? Muito show o assunto super interessante, obrigado aqui. E a Eliana de Ribeirão Pires, ela quer uma ajuda, né? O meu filho come camarão e fica todo inchado e vermelho. Ele passa muito mal, ele tem 30 anos de idade, não é? Então, nesse caso, e em caso de outros ouvintes também, não é? Sabe que tem alergia, deu alergia, então você não come nunca mais, você tem um tratamento e aí dá para voltar a comer. E aí eu emendo... não vamos emendar não, senão são muitos assuntos, doutora. Depois eu ajudo aqui um ouvinte, que é o Petrônio, que está falando aqui de uma criança de 3 anos. Mas vamos atender aqui primeiro a Eliana, por gentileza. Eliana, precisa conversar com seu filho que ele não pode fazer isso. Como eu falei anteriormente, a maioria das reações são leves, das alergias são leves. E a estimativa é que 20% dos pacientes com alergia tenham reações graves. O problema é que a gente não sabe quando pode acontecer uma reação grave e uma reação fatal. Então, uma vez que suspeitou de alergia, precisa investigar, confirmar. E algumas alergias têm chance de sarar, que as alergias que surgem mais na infância, para alimentos comuns, como leite, ovo, trigo, soja. A maioria dessas crianças alérgicas tem grande chance de desenvolver tolerância e curarem espontaneamente. Quando não curam, também tem tratamentos. Agora, alergias como alergia a amendoim, castanhas, peixe, camarão e frutos do mar, são alergias mais persistentes, que a chance de desenvolver tolerância, a chance de sarar dessa alergia, da alergia desaparecer, é muito menor. No caso do amendoim, é em torno de 20%. No caso do camarão, somente 4% saram. Então, 96% dos alérgicos a camarão serão alérgicos para camarão a vida toda. E não pode ficar fazendo essa experimentação. Vou tentar comer só um pouquinho. Eu tenho só fico vermelho, tomo antialérgico e melhoro. Pode ser que continue melhorando durante 10, 15, 20, 30 reações, mas pode ser que na 31ª reação tenha uma reação fatal. Então, alergia não é brincadeira, um pouquinho pode fazer mal e não vale a pena arriscar. É importante fazer o diagnóstico correto e evitar, fazer a restrição adequada, como é a única forma de prevenção de reação alérgica. Agora sim, o Petrônio, né, ele quer uma ajuda, tem uma criança de 3 anos, ele fala em esofagite severa com vômitos recorrentes, como melhorar a ingestão de alimentos. A gente está falando das mesmas coisas, alergia alimentar, ou esofagite severa é uma outra área, doutora?
O Petrônio a filha dele deve ter um tipo especial, Danilo, de esofagite, porque muita gente conhece a esofagite de refluxo, que é esse que dá azia, queimação, que um monte de gente na população tem. Mas existe uma doença alérgica muito associada à alergia alimentar, que tem um nome esquisito, mas quem tem aprende a falar, que é a esofagite eosinofílica. Desculpa, eu tô saindo de um resfriado. A esofagite eosinofílica é uma inflamação esofágica, então, por eosinófilo, que é alérgica. E ela causa uma alteração da motilidade. O esôfago ele precisa levar o alimento da boca para o estômago através de um mecanismo coordenado de contração e relaxamento que vai levando o alimento. O alimento não desce por gravidade. E quando esse esôfago tem essa infiltração eosinofílica por essa célula, esse movimento de levar o alimento fica todo atrapalhado. E na criança se manifesta como dificuldade para aceitar alimentos fibrosos como carne, tem que cortar comida bem miudinha, tomar líquidos, só come tomando líquido, começa a ter preferência para alimentos mais molinhos, pedaços pequenininhos. E se insiste ou tenta comer pedaços maiores, vai ter náusea, pode ter vômito, pode engasgar, pode tossir. Tosse são pequenos engasgos. Tosse na refeição são microengasgos. A tosse vem como um mecanismo de defesa. Antes de engasgar, a tosse para pôr o alimento para fora. A criança e o mesmo adulto começa a comer muito devagar, parece que é aquela pessoa que enrola com a comida na boca, porque na verdade ela está tentando dissolver esse alimento para facilitar a descida do alimento. O tratamento consiste em fazer o diagnóstico correto, primeiro que é através de endoscopia, e aí analisar como é a gravidade da esofagite e escolher as opções de tratamento. Hoje em dia existem 4 opções de tratamento. Pode ser com dieta, para pacientes selecionados, a dieta não funciona para todo mundo. Pode ser com os inibidores de bomba, que são medicações usadas para refluxo também, que é o tratamento menos eficaz, mas é o mais prático. Então, também precisa selecionar os pacientes para usar. Os corticoides deglutidos, que são corticoides sem absorção, que têm ação só local, muito seguros. E tem os imunobiológicos, que são tratamentos mais modernos, indicados para formas mais graves ou refratárias, ou que tiveram algum efeito colateral com alguma das opções anteriores. O Luiz Carlos de Santa Rosa, Guarujá, excelente programa, tá adorando aqui as explicações da doutora Ariana. O Pato Rouco do Rio Grande da Serra na escuta, Leandro Passos, motoboy também tá aqui conosco, não é? A Denise Corrochano, ela quer saber se a lactose é uma alergia ou uma intolerância. A lactose não é proteína. A lactose é um açúcar que tem dois pedacinhos, a glicose e a galactose, que para serem absorvidos, essas duas partes precisam ser quebradas, precisam ser separadas por uma enzima que chama lactase. Algumas pessoas podem ter uma deficiência genética da produção dessa enzima, e aí quando ela come a lactose, não consegue digerir, e essa lactose fica sobrando lá e é fermentada pelas bactérias, ou por alguma condição, o intestino inflamou, temporariamente perde a produção dessa enzima. Então, não é um problema imunológico, é um problema enzimático. Como eu falei, os problemas enzimáticos não são alérgicos, é uma intolerância. Não existe alergia à lactose. Não tem como o sistema imune reconhecer a lactose. Não existe. Está errado falar em alergia à lactose. O correto é intolerância à lactose. O Luciano Donatello, o Luciano aqui de São Paulo, por que não temos no Brasil aquela injeção, aquela caneta auto-aplicável para interromper uma reação alérgica como existe nos Estados Unidos? Tem isso então, doutora? Tem. No caso dos pacientes que têm risco de anafilaxia, eles precisam ter essa caneta, esse dispositivo autoinjetor, que é extremamente fácil para pessoas leigas numa reação alérgica grave poderem aplicar e salvarem as suas vidas. É o único tratamento com garantia de eficácia para a reação anafilática grave com risco de vida. Infelizmente, há um problema múltiplo para a gente não ter essa caneta aqui. Existe uma batalha, a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunopatologia, que é a ASBAI, está trabalhando muito para tentar viabilizar que a gente tenha, já faz muito tempo que existe essa briga. Eu acredito que a gente esteja mais perto de conseguir. Atualmente corre na Câmara dos Deputados um projeto de lei para aprovação e disponibilização da caneta autoinjetora de adrenalina pelo SUS, mas ainda não é uma realidade. Nenhuma empresa que produz o dispositivo ela está presente no Brasil. E para ter o registro na Anvisa,
há necessidade de ter uma solicitação de alguma empresa para registrar o produto no Brasil, e a gente não tem isso. Então, a gente vai precisar de alguma outra via para fomentar esse pedido de registro e assim nós termos disponível para atender as necessidades dos brasileiros. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Ariana Yang, que é alergista hoje no tema do nosso plantão médico Bandeirantes aqui do Bom e do Melhor, alergia alimentar. Muitas dúvidas chegando aqui dos nossos ouvintes, vou colocar mais aqui da participação, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora Ariane. Aqui é Ximena de Cotia. Eu tenho uma curiosidade muito grande em descobrir por que toda vez que meu marido come pão pela manhã, a pressão dele cai. Ele pode comer frutas, tomar o café, mas na hora que ele come pão ou biscoito, a pressão despenca. Será que ele desenvolveu uma alergia ao trigo? Existe isso? Olha, dona Ximena, precisa fazer uma consulta detalhada, porque do que a senhora contou agora, né, num intervalo curto, rapidinho aí, não me parece alergia. Tanto pelo sintoma apresentado, dificilmente a alergia se manifesta como sintoma imediato com queda da pressão, sem outros sintomas sugestivos da liberação de substâncias que são envolvidas nas alergias. Então, o sintoma específico não é comum de aparecer isolado como manifestação de alergia. E a outra questão é, na alergia, tanto faz o horário que consumir, seja de manhã, seja à tarde, ao almoço, à noite, qualquer horário, a gente pode ter consumo assintomático, igual o caso da Jennifer, que comia camarão normalmente durante muito tempo. Então, a gente pode ter um consumo prévio, anterior, assintomático, sem sintoma, mas a partir do momento que a gente desenvolve alergia, a partir dali, toda vez que a gente comer, a gente vai ter o sintoma, não importa a hora e o momento do dia. O Romeu Mota Castanha está aqui com a gente, Eurides Machado, excelente pauta, Maria Fátima, Petrônio está agradecendo aqui a resposta da doutora, o César Mazzi também está aqui, Maria Edula, a Rosana também está aqui conosco, ela disse que o filho tem intolerância, né? Então aprendeu aqui que não é alergia, intolerância à lactose e também ao glúten. E aí pergunta, né? Por que são tão caros esses produtos, né? O pão sem glúten, que é bem mais caro comparado aos normais ou integrais. Tem isso também, não é, doutor? Essa restrição que as pessoas têm, né? Intolerância ou alergia. Então, determinados produtos e alimentos para esse grupo de pessoas, eles são mais caros, não? Sim, então por isso que é importante saber avaliar. A restrição desnecessária é ruim, tanto porque pode aumentar o risco de alergia, quanto porque economicamente também é um motivo, porque realmente esse mercado de produtos para pessoas que precisam fazer restrição alimentar é um mercado que a lei de mercado de oferta e procura faz com que se eleve os preços. E agora é importante chamar a atenção que quem tem intolerância nem sempre precisa fazer uma restrição radical como o alérgico. Para quem é alérgico, a restrição precisa ser total. No caso da intolerância, é possível a pessoa ir avaliando qual que é o seu limiar de tolerância. Algumas pessoas vão precisar fazer uma restrição mais rígida, outras menos rígida. Quanto menos rígida for a necessidade de restrição, mais ela pode contrabalançar os produtos para restrição e sem restrição. Dá tempo da gente atender mais ouvintes aqui por áudio, vamos lá. Bom dia, Nelson de Arujá. É verdade que para acabar com uma alergia tem que comer, nem que seja pequenas porções daquilo que a gente tem alergia, que ao longo do tempo essa alergia acaba? Procede isso? Abraço. Ai, que pergunta que me deu a chance de falar de um assunto que é de tratamento. Olha, então não vamos confundir alhos com bugalhos, né? Então, quem tolera o alimento não deve fazer restrição, porque a proteção para alergia é o consumo regular. Consumindo regularmente, eu ajudo o meu corpo a manter tolerância. Isso é um ponto. Agora, depois que eu me tornei alérgica, eu preciso fazer restrição, porque a restrição é a forma de eu evitar
que eu tenha reação. Agora, se a alergia não sarou, existe uma técnica, um tipo de tratamento que chama dessensibilização, que consiste em encontrar uma dose mínima muito pequenininha que o paciente não reage. E a partir dessa dose, ir incluindo esse alimento nessas pequenas porções e aumentando gradativamente até que o sistema imune dela aprenda novamente a tolerar. Então, isso é uma opção de tratamento, mas que jamais deve ser feita pela pessoa, porque encontrar essa dose e saber como ir dosando esse aumento tem que ser feito com supervisão médica, porque existe risco de, num aumento ou num teste de uma quantidade pequenininha, o paciente reagir com reação muito grave e precisar tratamento e atendimento imediato. Então, não pode fazer esse teste de querer dessensibilizar o corpo que é alérgico sem supervisão médica, sem estar num ambiente preparado com equipe e material para atendimento de reação anafilática. Dá tempo, mais uma. Bom dia, Danilo, excelente programa. Eu também vou fazer uma pergunta de $1 milhão. Doutora, será que existe cura para essas alergias que ninguém descobre? Doença autoimune é complicado mesmo. Evandro Lamolha, aqui de Jandira. Muito obrigado. Obrigadíssimo, eu que agradeço pela audiência, pela sintonia. Muita gente continua, né, doutora, com a dúvida da cura, do tratamento. Então, tem alergia alimentar, descobriu que tem alergia alimentar, tem que evitar mesmo o consumo e não consumir mais, não é isso? É isso mesmo. E aí, manter o acompanhamento médico, porque a cura pode até chegar, e aí, para acompanhar se essa cura está chegando, a cura espontânea. A cura espontânea, a gente observa alguns dados clínicos, então se o paciente teve alguma exposição acidental, como foi a reação, se teve reação, se não teve reação, os níveis de GE ao longo do tempo, se eles estão subindo, se eles são estáveis, se eles estão caindo. Aí a gente vai reunindo dados e em determinados casos a gente percebe que há indícios de que a cura chegou. E aí a gente faz um teste de provocação oral supervisionado em ambiente preparado para a reação, para testar se a pessoa curou ou não. Isso é na cura espontânea. A cura por tratamento, nós não, infelizmente, realmente é uma pergunta de $1 milhão, nós não temos ainda essa cura. Nós temos tratamentos que elevam o limiar a ponto da pessoa até conseguir consumir o alimento, mas para manter sem reação, mas para manter esse estado de tolerância, ela precisa manter consumindo o alimento de forma regular. Mas tem muita pesquisa sendo desenvolvida, existem muitos avanços em relação a como melhorar a capacidade do sistema imune a aprender a tolerar, e que eu acredito que no futuro essa resposta possa ser mais esperançosa e mais certeira do que ela é hoje. Tem muita gente perguntando sobre urticária, tem ouvinte pedindo para a gente falar sobre a azia, má digestão, mas daí a gente trata esses assuntos numa outra pauta, né? Hoje a gente está aqui com a doutora Ariane Yang, que é alergista, mas para falar especificamente sobre alergia alimentar, né? Daí eu prometo que a gente atende a todos esses ouvintes, né? Alergia de pele, a produtos, num outro programa, não é? Mas só para a gente aqui ficar mesmo com o foco da alergia alimentar. A Rosana Sade mandou a pergunta sobre glúten, não é? Mas tem um outro ouvinte que fala sobre uma outra doença, vamos ver. Oi, Danilo, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber com a doutora sobre doença celíaca. Um amigo recentemente teve esse diagnóstico com 39 anos. A família toda está abalada. Trocaram todas as panelas, estão neuróticos com farinha, com tudo que pode existir na casa dos outros, enfim. Ele está muito desanimado, tadinho. O médico disse que leva pelo menos 2 anos para o organismo apresentar alguma melhora com essa dieta restritiva. Por favor, ela pode esclarecer? Meu nome é Estela, sou daqui do Morumbi e fã do teu programa. Obrigado, brigadíssimo. Estamos falando do mesmo assunto aqui também, doutor, ou não? Não, a doença celíaca, embora seja uma doença imunológica induzida, que tem como gatilho um gatilho alimentar, que é o glúten, não é considerada uma alergia alimentar, é uma doença que tem componentes autoimunes, inclusive. Tem uma genética que predispõe, existe um gene, que é o gene lá
DQ2, DQ8, que predispõe à doença, e quando a pessoa consome o glúten, causa uma inflamação no intestino. E o tratamento realmente consiste em restringir o glúten, mas não precisa ficar neurótico, não precisa ficar assim, apavorado, trocando tudo. Tem que tomar o cuidado com a dieta para não consumir alimentos com glúten, é isso. E não demora 2 anos para estabilizar, não. Fez a restrição, semanas a poucos meses para a pessoa estabilizar e melhorar. A Margarete Oda aqui conosco, a Toninha Scatena, Maria Elizabeth Gianotto, o Milton Filho, professor Milton Filho, Dilceu Brumati, Fabiano Sobrinho, Rosana Ancona, a Elizabeth Tiche, o Carlos Henrique Figueiredo, Edu César, o Heleno Souza, muito obrigado aí a todos, Jefferson Vicente, Cleusa Muniz, muita gente aqui conosco, Daíse Alves, Manzano, brigadíssimo também pelas mensagens. Queria agradecer demais a doutora Ariana Yang, que é alergista e ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre as alergias alimentares, né? Eu queria convidar a todos a seguirem, acompanharem o trabalho da doutora Ariana. É só seguir no Instagram, é doutora.arianayang, doutora.arianayang, no Instagram, né? Ele tem todos os canais ali, as lives, vídeos. A doutora vai ajudando também os internautas ali através das redes sociais. Doutora, brigadíssimo, viu, pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre alergia alimentar. Muito obrigada, Danilo, pelo convite, parabéns pelo programa. Muito, muito legal e muito, muito produtivo e útil para a população esse tipo de trabalho que você vem fazendo. Parabéns e obrigada. Até uma próxima, doutora. Bom fim de semana. Até.